mundo da Peppa, existe uma personagem que está envolvida em teorias muito bizarras. E claro que nós estamos falando da Suzy Ovelha. Será que você conhece mesmo tudo sobre a vida da melhor amiga da Peppa, irmã gêmea? Existe uma teoria super bizarra que fala sobre a Suzy ter uma irmã gêmea e que essa personagem é, na verdade, muito malvada. As pistas que provam essa teoria falam sobre todas as vezes que a pequena ovelha parece ter mudado de personalidade, como se fosse outra pessoa. Teve o dia em que ela brigou com a Peppa por causa de um jogo de cartas. Ela ainda jogou as cartas no chão de um jeito super violento. Ou quando ela interrompeu a Peppa e foi super grosseira. Naquele dia, ela disse que a porquinha falava demais e que deveria ficar quieta mais vezes. A Suzy, na maior parte das vezes, é uma ovelhinha muito legal e gentil, como todos os amigos da Peppa, mas tem vezes em que ela é super grosseira. E por isso, muitos fãs acreditam que não é a mesma personagem. Foi aí que nasceu a teoria da gêmea do mal. Isso é bem bizarro, né? A teoria também diz que ela vive escondida e troca de lugar com a irmã, porque a sua mãe não conseguiu o emprego no episódio Suzy Vai Embora, e que por isso a família não tem dinheiro para cuidar de duas ovelhinhas. Será que isso é verdade? Podemos descobrir isso na próxima temporada. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Pai falecido. Uma outra teoria fala sobre o pai da Suzy ter perdido a vida, e que é por isso que ela mora apenas com a sua mãe e a avó. No mundo da Peppa, alguns personagens não vivem com seus dois pais, e até aí sem problemas, porque algumas famílias são assim. Mas no caso da Suzy, tem uma coisa meio bizarra acontecendo. O pai dela não é mencionado nunca. E ela é a melhor amiga da Peppa. Por isso, nós deveríamos saber de tudo sobre a família dela. Mas o Senhor Ovelha é um grande mistério. A teoria fala que essa história é, na verdade, muito triste e que por causa disso, o Senhor Ovelha acabou perdendo a vida em um acidente ou por causa de uma doença muito grave. Neste caso, nós ainda vamos falar sobre esse assunto, mas é um detalhe para depois. Se o pai da Suzy realmente não estiver mais vivo, isso deve ser um grande trauma na vida da melhor amiga da Peppa. E talvez seja por isso que não existe nenhuma pista da existência dele na casa da Suzy. Vale lembrar que nós já vimos o lugar onde ela mora com a mãe, e naquela casa não aparece nem mesmo uma única foto do Senhor Ovelha. Será que essa é a verdade? É um mistério que a série ainda precisa resolver. Clone, mas também existe a chance de a Suzy nunca sequer ter tido um pai. Mas espera, como assim? A teoria da Suzy ser um clone é uma das mais famosas da internet. Ela fala que a melhor amiga da Peppa, na verdade, é um clone da sua mãe. E essa teoria faz sentido, porque no mundo da porquinha existem várias referências para o mundo real. Um exemplo é a rainha, que é uma referência para a Rainha Elizabeth da Inglaterra. No caso da Suzy, existe a chance de ela ser um easter egg para uma coisa que aconteceu no mundo real. A ovelha Dolly, que foi o primeiro clone de animal já criado. Essa ovelha faz parte da história da Escócia, que é um dos países do Reino Unido, o lugar onde se passa a história de Peppa Pig. É por isso que, se a Suzy for mesmo um clone, isso responde algumas perguntas. Se você prestar atenção, vai descobrir que não existem carneiros na série, ou seja, as ovelhas macho não estão presentes no desenho. Se isso for verdade, então todos os personagens dessa espécie são fêmeas que foram clonadas de um animal original. Será que a Suzy é um clone da mãe dela ou da sua avó? A gente sabe que o vovô Coelho é um grande exemplo de cientista que pode ter clonado a Suzy, já que ele mesmo tem milhares de filhas espalhadas pelo mundo todo. Não é mesmo, Dona Coelho? Amor. Agora, uma teoria que, se for confirmada, pode se tornar um problema enorme na amizade da Peppa e da Suzy. No episódio O Futuro, a protagonista diz que, quando ela for adulta, deve se casar com o Pedro Pônei ou com o Dani Cachorro. Mas a Suzy diz que ela vai fazer a mesma coisa. Ou seja, isso é uma prova de que a Suzy está apaixonada pelo mesmo garoto que a sua melhor amiga. No caso, nós estamos falando do Pedro Pônei, porque a Peppa é com certeza muito apaixonada por ele. Tanto que ela rouba um beijo do garoto na peça de teatro da escola. Se essa teoria for verdade, então a Peppa e a Suzy estariam apaixonadas pelo mesmo menino. Será que isso vai ser um problema no futuro? Vamos descobrir. Você prefere que o Pedro namore a Peppa ou a Suzy? Comenta a hashtag Peppa pra gente se conhecer. Vovó Pirata. Alguma vez você já se perguntou o motivo da vovó Ovelha ter ido morar com a filha e a neta? Existe uma teoria que fala sobre a vovó Ovelha ser uma antiga pirata
rica que roubava tesouros em vários países do mundo. No episódio em que ela vai morar na casa da Suzy, ela leva várias obras de arte e objetos muito estranhos, como um tapete do Marrocos, uma chaleira da China e vasos de cerâmica que parecem muito caros. Ela também diz que já viajou o mundo todo e que os objetos dela vieram dessas viagens. Agora, se você assistiu ao episódio O Futuro, vai lembrar que a Suzy tinha um pijama com um desenho de âncora. Todos os personagens do mundo da Peppa que usam desenhos de âncoras têm alguma ligação com o mar, sendo marinheiros ou piratas. Todos menos a Suzy. E é por isso que a teoria fala que aquele pijama foi um presente da sua avó, que viajou muito tempo como uma pirata, mas que depois de se aposentar, resolveu dar a roupa de presente para a neta. Você acha que isso é mesmo verdade? Enfermeira. A Suzy tem o sonho de ser uma enfermeira. Disso todo mundo sabe. Mas será que existe alguma coisa muito bizarra por trás disso? Com certeza aconteceu alguma coisa no passado da família Ovelha para a Suzy ter esse sonho. Ou que perdeu a vida depois de uma doença terrível. No episódio do Natal no hospital, a Suzy fala que os doentes passam muito tempo dormindo. E ela só poderia saber disso se tivesse alguma experiência com outro personagem que estava internado no hospital. Esse personagem só poderia ser o seu pai, e por isso muitos pensam que ela sofreu muito com o Senhor Carneiro doente. Deve ter acontecido alguma coisa terrível que tirou a vida do pai da Suzy, mas não apenas dele, de todas as ovelhas macho do universo da porquinha, já que nós nunca vimos uma ovelha macho em todos os países que a Peppa já visitou. Será que é por isso que a Suzy quer ser uma enfermeira? Uma outra prova é que ela também sonha em ser enfermeira que pilota aviões. Isso é estranho, você não acha? Será que o pai dela sofreu um acidente dentro de um avião e que por isso a ovelhinha pensa que se existisse alguma enfermeira naquele dia, o pai dela ainda estaria vivo? Amigo imaginário. No episódio Amigo Imaginário, a Suzy fala pra Peppa que ela conheceu um amigo imaginário chamado Léo e que ele é um leão. Isso é bem curioso, mas tem um problema nessa história. A Peppa diz que está vendo o amigo dela, mas o narrador conta que a protagonista estava fingindo que podia enxergar o amigo Léo da Suzy. Um detalhe curioso sobre esse episódio é que o narrador sempre foi alguém que sabe de tudo. Ele sabe até mesmo o que o personagem está pensando, mas ele não diz que a Suzy inventou seu amigo leão. Será que isso quer dizer que a Suzy realmente tem um amigo invisível? Isso é um pouco assustador, você não acha? É um mistério que a série ainda precisa responder. Árvores. No episódio em que a Tiddles, aquela tartaruga que foge da clínica veterinária, sobe em uma árvore da floresta da cidade, a Suzy diz que o melhor jeito de tirar ela de lá é derrubando a pobre árvore. Ela fala a mesma coisa quando uma bola fica presa nos galhos, quando a turma da Peppa está brincando no jardim. Isso é uma coisa interessante, porque uma teoria fala que a Suzy Ovelha não gosta muito de árvores. Isso seria um defeito da personagem. Será que ela não é muito fã do meio ambiente? Tomara que ela nunca encontre um machado. Seria péssimo para as árvores da cidade. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Roupa. No episódio A Roupa Nova do George, a gente descobre que a Dona Coelho vende roupas de lã verdadeira. A coisa estranha é que esse tipo de fio só pode vir de um único lugar, as ovelhas. A teoria fala que a família da Suzy vende a própria lã e que elas devem ter algum tipo de acordo com a Dona Coelho para produzir roupas especiais que a Dona Coelho vende. Será que essa é a verdade? Talvez esse seja o emprego que a mãe da Suzy estava querendo, uma chance de vender lã para as lojas de roupa da maior empresária do mundo, a Dona Coelho. Vampira. No episódio em que está acontecendo a festa de Halloween da escola, a Suzy se fantasia de vampira e vai ter uma conversa com a Madame Gazella. Você sabe muito bem que a professora da Peppa é uma personagem que, com toda certeza, é uma vampira imortal. Por causa disso, no momento em que a Suzy está conversando com a professora, nós podemos ver uma cena em que a Madame Gazella está na frente de um espelho. É quando o narrador fala que ela não tem reflexo. E isso é um jeito de chamar a nossa atenção para esse detalhe. Os vampiros não têm reflexo no espelho. E o que isso tem a ver com a Suzy? É bem simples.
Apenas a Suzy sabe que a Madame Gazela é uma vampira, e por causa disso, talvez a pequena ovelha seja um alvo da professora. Se isso for verdade, então talvez a Suzy esteja correndo perigo. Tomara que nada de errado aconteça com a pequena ovelha. Senhor Bode, você sabia que bodes e ovelhas podem ter filhotes? Isso é verdade no mundo real e pode ser verdade no universo da Peppa, mesmo eles sendo animais um pouco diferentes. Quando a gente olha para o episódio Itália, nós conhecemos um bode que tem uma filha chamada Gabriela. Este personagem é o único em toda a série da Peppa que poderia ser o pai da Suzy, e por isso existe a teoria que fala que a melhor amiga da Peppa é sim filha dele. Vamos lembrar que há algum tempo atrás, a senhora ovelha quis se mudar para outro país. Será que ela estava indo para a Itália porque ela queria ficar mais perto do seu ex-marido? Talvez ela quisesse levar a filha para ficar um tempo com o pai. Essa teoria é uma das que tem menos provas, mas é importante lembrar que nos mais de 400 episódios da série, o Senhor Bode é o único que poderia ser o pai da Suzy, já que no mundo real, as ovelhas e bodes podem ter filhotes. O que você acha dessa teoria? Piada. A piada mais forte do mundo da Peppa tem a ver com a Suzy, e isso pode ser uma teoria sobre a produção da série ou apenas um erro de animação. No episódio Aula de Ginástica, nós vemos a Suzy usando uma roupa de exercícios que é branca. Por causa disso, neste episódio, parece que a Suzy está completamente sem roupas. Se isso foi um erro de animação ou uma piada bem pesada, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, a produção do desenho nunca consertou esse detalhe. Será que foi uma piada pesada dos criadores? Talvez a gente nunca saiba, mas ainda bem que o nosso canal está aqui para mostrar tudo sobre o universo da Peppa. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!